Fala pessoal, tudo certo com vocês? Mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo vamos falar sobre as 3 propostas que Arthur recebeu, que o volante do Grêmio tinha em mãos propostas de clubes europeus, o negócio com a Juventus, que no futuro o Grêmio terá que solucionar bastidores sobre esta negociação. E além disso, o fato de 4 meses no Grêmio, o novo time projetado para o Brasileirão, para esta reta final. Tudo isso a gente aborda na sequência, porque antes, peço que tu te inscreva aqui no canal, não esquece, deixa o like, ative as notificações, deixa o teu comentário aqui no vídeo. Bom, eu quero começar falando sobre questões dentro de campo. O Grêmio ontem, na terça-feira, no turno da tarde, se reapresentou no CT Luiz Carvalho. Os titulares, aqueles que foram titulares contra o Juventude, não foram a campo, não realizaram atividades técnico-tática, ficaram realizando apenas corridas no entorno do gramado e também atividades físicas na parte interna do CT Luiz Carvalho. Algumas questões importantes, tá, gurizada? O Grêmio terá toda esta semana de preparação visando o duelo contra o Corinthians. Partida muito importante, um duelo direto. O Grêmio tem uma nova meta no Campeonato Brasileiro, que é a pré-Libertadores. É difícil? É. Mas o Grêmio agora, se distanciando do Z4, abre uma nova perspectiva na equipe. Depois de mais de 4 meses, o técnico Mano Menezes poderá repetir uma escalação. Acho que esse dado vocês não tinham. E é um dado muito curioso. Exatamente um turno depois, o técnico Mano Menezes poderá novamente repetir uma escalação. A última vez onde o Mano Menezes repetiu o time em 2 jogos seguidos foi no dia 12 de junho deste ano, na atual edição do Campeonato Brasileiro, justamente contra o Corinthians. Naquela sequência, Juventude e Corinthians. Na oportunidade do primeiro turno, o Grêmio venceu o Juventude por 2-0 no estádio Alfredo Jaconi, com gols do Bright White e do Kiki Oliveira. E no jogo seguinte, o Grêmio empatou com o Corinthians na Arena por 1-1. Em ambos os jogos, o Grêmio utilizou a mesma escalação. Thiago Volpi, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kahneman e Marlon. Vijaçante, Dodi, Alisson, Cristaldo, Kiki Oliveira e Bright White. Exatamente um turno depois, mais de 4 meses, para a partida do próximo domingo, no dia 2 de novembro, o Grêmio deve repetir a equipe. O time que enfrentou e venceu com muita solidez, com desempenho, o Juventude. O técnico Mano Menezes deverá mandar a campo exatamente a mesma equipe, porque não tem nenhum desfalque dentro da composição da equipe titular. Ou seja, o time deverá ser Thiago Volpi, João Lucas, Noriega, Kahneman e Marlon, Dodi, Arthur, Alisson, Edenilson, Amuso e Carlos Vinícius. É uma questão importante porque no meio do futebol a repetição é muito valorizada. E o Grêmio somente mais de 4 meses depois que terá uma repetição da equipe. Durante este período o Grêmio sofreu muito com suspensões e principalmente as lesões. Jogadores que foram para o departamento médico, alguns com lesões graves que o afastaram dos gramados por alguns meses. E agora o Mano Menezes, nesta reta final, tem a possibilidade de repetir a equipe. Acho que o principal ponto de debate aqui é na lateral direita. O Marcos Rocha segue fora de combate e o João Lucas, por ser da posição, ele deve ganhar uma sequência. O Gustavo Martins, em algumas partidas, foi improvisado, mas ele é zagueiro, é do miolo de zaga e não lateral direito. Tá bom, gurizada? Quero a tua opinião aí nos comentários se tu aprova esse time, se tu aprova esta estratégia de repetição da equipe. Para avançarmos aqui, eu quero aprofundar bastante a situação do Arthur, tá? Trazer bastidores para vocês sobre a negociação com a Juventus, sobre o contrato dele e as propostas, vou revelar aqui as propostas que ele tinha em mãos para deixar a Juventus e permanecer lá na Europa. Mas antes, peço novamente que tu te inscreva aqui no canal. Não esquece, gurizada, deixa o like, ative as notificações, deixa o teu comentário. Bom, gurizada, sobre o Arthur, jogador que está se destacando pra caramba, volante do Grêmio, hoje é o protagonista no meio-campo do Grêmio e ele vem se destacando já há algum tempo, desde a sua reestreia. Alguns dados, eu quero começar por isso, alguns dados do levantamento que foi feito pelo SofaScore. Desde a reestreia pelo Grêmio, lá no jogo contra o Mirassol, até o Grêmio perdeu aquele jogo por 1-0 na Arena, mas foi o jogo que marcou a reestreia do Arthur.
Daquele jogo pra cá, o Arthur é o primeiro em passes certos, com 355, o primeiro em passes longos certos, com 29, e aqui cai por terra a tese daqueles que dizem que o Arthur é enceradeira, que é só passe pro lado, não. Passes longos certos em direção ao ataque. Primeiro em bolas recuperadas, 45. Primeiro em faltas sofridas, 21 faltas. Está sendo caçado o Arthur nos jogos. O segundo em duelos ganhos, 43. E o segundo em desarmes, com 18. O Arthur vem liderando estas estatísticas desde sua reestreia pelo Grêmio. Bom, avançando nisso, gurizada. O Arthur tem contrato com o Grêmio até a metade do ano que vem, sem opção de compra fixada. Até aí não é nenhuma novidade, mas eu quero trazer bastidores. Aos 45 do segundo tempo, a Juventus mudou o molde deste negócio. Por quê? Estava sendo construído entre Arthur e Juventus uma rescisão de contrato. O Arthur não queria permanecer na Juventus e a Juventus não queria permanecer com o Arthur. Aos 45 minutos do segundo tempo, essa negociação mudou o seu molde. Por quê? Porque a Juventus tinha uma dificuldade contábil. Se realizasse uma rescisão, teria essa dificuldade em suas finanças. Por isso que o molde que foi acordado entre as partes, um empréstimo de uma temporada, de 12 meses basicamente, até a metade do ano que vem. Mas aqui um detalhe, para não criar terrorismo ou algo neste sentido. Grêmio e Arthur possuem um acordo, já um acordo verbal, para que, quando chegar na metade de 2026, um acordo para que o contrato seja renovado por mais 6 meses, até dezembro de 2026, para que o Grêmio não tenha a preocupação de perdê-lo em meio a uma temporada. Aí já é o primeiro detalhe muito importante, tá? Existe já este acordo entre Grêmio e Arthur para que o contrato seja renovado por mais 6 meses. E outro detalhe, quando o Arthur foi emprestado da Juventus para o Grêmio, ele renovou com a Juventus por mais uma temporada, até a metade de 2027. O que o Grêmio aposta? Tendo este acordo de mais 6 meses com o Arthur, na virada do ano de 2026 para 2027, o Arthur já poderá assinar um pré-contrato. E é aí que o Grêmio se agarra. É aí que esta diretoria fez um planejamento muito inteligente. Porque o Arthur, podendo assinar um pré-contrato, ele pode sair deste vínculo com a Juventus, firmar um pré-contrato com o Grêmio e daí sim negociar sua liberação antecipada junto à Juventus. Não existe um terrorismo, o Grêmio vai perder o Arthur de graça. Não, nada disso. O Grêmio fez um contrato muito bem amarrado com a Juventus. Isso a gente precisa valorizar. Eu sou um crítico desta direção, eu sou um crítico do executivo Luiz Wagner Vivian, mas eu sou acima de tudo justo. Nesse contrato com a Juventus, eles foram muito inteligentes na confecção do contrato e em ajustes contratuais. Eu também quero revelar aqui para vocês as propostas que o Arthur tinha. Ele tinha em mãos para permanecer na Europa. 3 propostas. A primeira proposta era do Olympique de Marseille, da França. Esse interesse já estava acontecendo desde o final de 2024 e o Olympique de Marseille tinha interesse na contratação do Arthur, mas acabou não prosperando neste sentido. Outra proposta que o Arthur tinha em mãos, do Villarreal, da Espanha, tá? E a outra, que daí é um pouco inferior em termos de interesse, mas do Real Betis. O Betis também tentou a contratação do Arthur. Essas 3 propostas seriam por empréstimo de uma temporada na Europa, também até a metade de 2026. Mas o Arthur apostou em uma questão profissional, de retornar ao Brasil, retornar ao Grêmio, onde ele teria protagonismo e está tendo, para novamente ganhar visibilidade e projetar um retorno à seleção brasileira. O Arthur foi quem bateu o pé para voltar ao futebol brasileiro. A gente precisa aqui valorizar muito. Voltar ao futebol brasileiro, voltar ao Grêmio, acima de tudo, em todas as situações. Ele tinha estas outras propostas lá da Europa, tá? Olympique de Marseille, do Villarreal e também o interesse do Betis. Mas ele preferiu o Grêmio. E o Grêmio contratualmente está muito bem cercado com essas situações. Não vamos criar terrorismo ou algo neste sentido. O Arthur está emprestado ao Grêmio até a metade de 2026, mas depois já tem um acordo verbal entre Grêmio e Arthur para que este contrato seja renovado por mais 6 meses,
até dezembro da próxima temporada. Tá bom, gurizada? Não esquece, te inscreve no canal, deixa o like e ativa as notificações. A qualquer momento, voltamos com mais notícias aqui a respeito do Grêmio.